Voltamos com a resposta. A mudança da escravidão para o trabalho assalariado. Letra D. Causou distorções monetárias na economia. Principalmente, que a gente viu no módulo anterior, que o trabalho livre assalariado demandava esse tipo de política econômica. Na República Velha, ainda predominavam as características da economia primária exportadora. Havia a importância, né, do café, e nesse processo do café, havia também a preocupação com a superprodução. E é por essa preocupação que é criado o Convênio de Taubaté, na tentativa de frear essa superprodução. Porque como o café era o principal produto da economia brasileira, os governos incentivavam, e os próprios proprietários rurais eram incentivados e tinham esse desejo de dar continuidade a essa produção. Só que essa produção, como é um produto primário e a demanda por esse produto só irá aumentar expansivamente, ou seja, se tiver mais consumidores do produto, a preocupação da superprodução era uma coisa que era constante na economia brasileira, né? Então, a tentativa de frear essa superprodução estava muito clara nesse período, nas políticas econômicas desse período. E esse período vai se encerrar com o ciclo de 1929, somente com a crise de 1929. É importante notar que durante a República Velha, o ciclo da borracha era um ciclo muito importante. Ele se inicia no final do século XIX, mas tem uma continuidade ao longo do século XX, que era um novo produto para exploração e produção. Como a gente já tinha salientado, ele funciona como um complemento à indústria ferroviária e à indústria dos veículos terrestres. E houve um aumento dos preços internacionais no início do século XX. Esse aumento é muito por conta do aumento da demanda desse produto, da borracha, com as novas formas e organizações da segunda revolução industrial. O Fordismo, ele se encaixa aí, a produção ela aumenta de automóveis nesse período e aumenta também a demanda por uma matéria-prima importante para esse tipo de produção. Então, por isso que há um aumento dos preços internacionais desse produto. E o Brasil, ele surfa nessa onda, exporta muitos produtos, faz muita extração da seringueira para a extração da borracha. E uma questão que, quando a gente está estudando a economia brasileira, a gente coloca se pode-se pensar em indústria já na República Velha. E sim, pode-se pensar em indústria, mas uma indústria incipiente. Uma indústria têxtil, uma indústria alimentícia. Isso porque algumas indústrias no final do século XIX, de bebidas, elas já estavam inseridas, ou começaram a ser inseridas na economia brasileira. A indústria antártica, em São Paulo, temos indústrias têxteis de roupas, de produtos básicos, também isso a gente já pode chamar atenção no início do século XX. Mas ainda o principal produto e a principal forma era a agroexportação. E os negócios relacionados ao café. Esses negócios que influenciaram, de certa forma, os serviços, o comércio, o transporte, o desenvolvimento de todas essas atividades.
Dentro dos debates de formação econômica do Brasil, há aquele que fala sobre como o Brasil se industrializou, ou seja, sobre as interpretações acerca da industrialização. Quais eram eles? Ou quais são eles? A primeira é a teoria dos choques adversos, que há uma ideia extrema da teoria dos choques adversos e há a teoria dos autores como Maria da Conceição Tavares e Celso Furtado. A visão extrema, de maneira geral, a teoria dos choques adversos é a seguinte: o país, o Brasil, ele se industrializa a partir do momento que tem um choque adverso externo, ou seja, uma crise, uma guerra mundial. Então, a partir desse momento, das dificuldades impostas pela economia brasileira, é que o Brasil, para atender suas necessidades, começa a se industrializar. A visão extrema é a de que em todos os períodos de choques adversos externos, o Brasil se industrializou. A visão da Maria da Conceição Tavares e do Celso Furtado já é um pouco diferente. Eles vão afirmar que, olha, essa visão, a teoria dos choques adversos, ela pode ser muito bem aplicada para a economia brasileira com a crise de 1929. Ali sim foi um choque adverso em que a economia brasileira investiu na indústria e se desenvolveu industrialmente, já que não estava conseguindo pegar os produtos, comprar os produtos das economias internacionais. No entanto, para os outros períodos de choques adversos, isso mais atrapalhou a indústria brasileira do que ajudou. Essa é a visão de Tavares e Furtado, uma vez que a indústria brasileira ela necessita também da importação de alguns insumos, produtos básicos para fortalecer esse desenvolvimento industrial, em que em períodos de choques adversos isso não chegaria. Há também a interpretação da industrialização que destaca as exportações, ou seja, o que essa interpretação diz? Ela diz que em momentos de ondas de exportações, ou seja, de ondas do mercado internacional positivas, o Brasil se dá bem e acaba se desenvolvendo industrialmente. Essa é a visão, diferentemente da visão extrema dos choques adversos, em que falava que com as crises econômicas é que o Brasil se industrializava. Essa não. Essa dizia que nos momentos bons da economia brasileira, da economia agroexportadora, é que o Brasil teria mais condições de investir e desenvolver a sua indústria e a indústria dar resultados positivos. Essa é uma visão em que Tavares e Furtado, que eles são adeptos da teoria dos choques adversos para a crise de 29, eles são adeptos à política, à industrialização pela expansão das exportações nos outros períodos. Para eles também, em períodos em que as exportações brasileiras elas tiveram resultados positivos, a indústria brasileira se desenvolveu. Outros autores que são adeptos a essa interpretação vão dizer que em todos os momentos a indústria se desenvolveu somente quando as exportações estavam bem. Inclusive, há estudos que vão dizer, segundo essa interpretação, quem defende essa interpretação, de que durante a crise de 29 o Brasil não se desindustrializou nos anos posteriores a ela. Há também a interpretação sobre a industrialização na ótica do capitalismo tardio. E por essa ótica, o desenvolvimento da indústria se dá em consonância com o capitalismo como um todo. E considera que a acumulação de capital no setor cafeeiro permitiu uma posterior industrialização. Então, ou seja, o Brasil, sendo um país, uma economia atrasada,
ele vai se desenvolver de acordo com a expansão do capitalismo mundial e vai ter uma industrialização atrasada em relação a questões tecnológicas dos países desenvolvidos. E essa interpretação, ela afirma que os investimentos na indústria, eles serão advindos da acumulação prévia no setor agroexportador. E a partir disso, há um desenvolvimento da industrialização no país. A outra interpretação sobre a industrialização é pela via da promoção via intervenções governamentais. Essa interpretação vai enfatizar o papel das políticas públicas para a promoção da indústria, destacando produção aduaneira e concessão de subsídios à indústria nacional. Essa interpretação ela é muito interessante, que ela vai defender que a industrialização teve um desenvolvimento adequado muito por conta dessa intervenção governamental, fazendo políticas de proteção a determinados setores da economia, realizando subsídios para determinados setores, protegendo produtos, não deixando produtos importados entrarem na economia brasileira para fortalecer o empresariado nacional. Isso tudo podemos olhar e enxergar por diversos momentos da economia brasileira. Mas isso fica muito mais claro, essa interpretação do desenvolvimento econômico via políticas governamentais, no período pós-guerra, que ali o Brasil, os governos fazem políticas direcionadas para proteger a indústria nacional e para desenvolver certos setores industriais. Estão apresentados para as interpretações da industrialização brasileira. Agora vamos olhar para uma interatividade para guardar um conceito importante do que vimos até aqui. Sobre o convênio de Taubaté, é correto dizer que, letra A, conseguiu resolver a questão da super safra de café. Letra B, encerrou um período de queda dos preços do café. Letra C, trata-se de uma política de distribuição de renda entre as oligarquias de diferentes culturas. Letra D, procurou manter o status quo cafeeiro. Letra E, atrapalhou as iniciativas industrializantes. Voltamos já com a resposta.